Fofocar foi a pior coisa que já fiz, e hoje eu me arrependo. Você já falou de alguém pelas costas, achando que nunca faria mal? Nesse vídeo, eu conto como uma simples fofoca se transformou em um efeito dominó que quase destruiu minha reputação, meus relacionamentos e a minha paz interior. Não foi de propósito, não foi cruel. Na minha mente, eu estava apenas comentando. Mas o que parecia leve e sem consequência revelou com o tempo o peso de um veneno que eu mesmo permiti escorrer pela minha boca. O mais assustador é que eu não percebi quando começou. Não houve um momento marcante, um estalo, uma decisão. Foi um desvio milimétrico de caráter, aceito dia após dia. Uma frase aqui, outra ali, sempre cercada de justificativas. Só estou desabafando. É só um comentário. Ela nunca vai saber. E foi assim que a corrupção silenciosa se instalou. Não nas palavras ditas, mas na intenção que eu fingia não ver. A fofoca é traiçoeira porque se veste de intimidade. Ela faz você se sentir mais próximo de quem ouve, mais incluído, mais aceito. Quando você compartilha um segredo alheio, sente que conquistou a confiança do grupo como se houvesse algo de especial em carregar aquilo. O ego infla, a autoestima sorri e a consciência, coitada, sussurra, mas a gente ignora. Eu gostava da sensação de ser ouvido. Gostava da atenção que recebia quando começava uma frase com "Você ficou sabendo?". Era como se por alguns segundos eu me tornasse importante, detentor de algo que os outros ainda não sabiam. Mas o que eu não percebia é que aquilo não era respeito, era curiosidade. E a mesma boca que hoje fala com você, amanhã pode falar de você. A primeira vez que me elogiaram por ser observador, eu guardei aquilo como medalha. Eu associava minha capacidade de perceber detalhes, de contar histórias, com inteligência. Mas não era sabedoria, era julgamento. E quanto mais eu julgava, mais cego ficava para mim mesmo. Eu enxergava tudo nos outros, mas não via o que crescia dentro de mim. O mais cruel disso é que ninguém me avisou. Pelo contrário, as pessoas riam, concordavam, incentivavam. A roda da fofoca é quente, envolvente, e quando você entra nela, demora a perceber que está sendo queimado por dentro. E o que queima não é o que foi dito, é o que você se tornou enquanto dizia. A origem do veneno é sempre disfarçada. Você começa apenas como alguém que quer conversar. Depois, vira alguém que precisa comentar. Mais adiante, você se torna alguém incapaz de se calar. Até que, num dia qualquer, você percebe que está sozinho, cercado de desconfianças e sem saber exatamente quando isso começou. Falar do outro era minha forma de escapar de mim. De não encarar meus erros, minhas frustrações, minha própria vergonha. Quando apontava a falha alheia, me sentia limpo por dentro, como se os pecados dos outros me desobrigassem de olhar para os meus. Era um auto-engano sofisticado, um mecanismo de defesa que usava o julgamento como escudo. Hoje eu entendo que tudo começou no primeiro comentário que eu permiti escapar da minha boca sem pensar nas consequências. Uma frase que poderia ter sido engolida, uma observação que não precisava ser feita. Um pensamento que jamais deveria ter virado palavra. E foi aí que a rachadura começou. Pequena, imperceptível, mas constante. Porque é assim que o caráter se corrompe. Não de uma vez, mas aos poucos. A cada vez que você ignora o incômodo no peito. A cada vez que justifica com "todo mundo faz". A cada vez que escolhe o prazer momentâneo de ser ouvido no lugar da virtude silenciosa de ser confiável. E quando você finalmente acorda, talvez já tenha perdido mais do que pode recuperar. Foi o que aconteceu comigo. E agora o que me resta é contar essa história. Não por orgulho, mas por arrependimento. E talvez, se você estiver atento, consiga parar antes que seja tarde demais. É fácil demais cair. Mais fácil ainda quando você não está sozinho. Existe algo de profundamente viciante na sensação de pertencer a um grupo. Mais ainda, quando esse grupo compartilha segredos, risos abafados e pequenas maldades travestidas de conversa casual. A cumplicidade na fofoca
Cria um laço estranho, quase íntimo, onde o veneno circula com naturalidade e ninguém percebe que está sendo envenenado também. Eu me lembro com clareza do dia em que me senti parte de algo pela primeira vez. Não era uma festa, nem um gesto de carinho. Era uma roda, um grupo, um comentário sobre alguém que não estava presente. E quando minha opinião foi recebida com risos e olhares de aprovação, algo em mim acendeu. Um reconhecimento que eu não recebia em silêncio. Um valor que eu nunca sentira ao simplesmente ouvir. Essa cumplicidade cria um pacto silencioso, uma troca de favores emocionais. Você entrega sua visão afiada sobre os outros e recebe em troca um lugar à mesa. A mesa da aceitação, da influência, da aprovação social. Só que esse lugar é instável. Ele só se mantém enquanto você alimenta a roda. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu passei a me sentir responsável por manter o fogo aceso. A cada nova fofoca, eu percebia o brilho nos olhos dos outros, a curiosidade, o prazer, a antecipação de algo suculento. E quanto mais eu entregava, mais eu era ouvido. Não porque eu era sábio, mas porque eu sabia o que ninguém mais sabia, ou fingia saber, porque no fim das contas a fofoca raramente nasce da verdade. Ela nasce da necessidade de se sentir necessário. É cruel admitir isso. Mas existe um prazer real e perverso em ver alguém sendo diminuído. Quando você está do lado que observa, comenta, critica, dá a sensação de que você está acima, que você entende mais, que você é mais lúcido, quando na verdade está apenas mais distante da empatia. O ambiente molda a moral. Isso eu aprendi com dor. Quando todos estão rindo, você não sente culpa. Quando todos concordam, você se sente certo. O grupo não te faz questionar. Ele te valida. E nessa validação, você se perde. O certo deixa de ser o que é certo e passa a ser o que o grupo aprova. A cumplicidade na fofoca não é apenas sobre o que é dito, é sobre o que não é contestado, sobre os silêncios que consentem, sobre os risos que incentivam, sobre os olhares que dizem continua. E quando você percebe, já se esqueceu de quem você era antes disso tudo. Eu cheguei a me convencer de que estava fazendo um favor, que alertar os outros sobre alguém era um ato de proteção, que expor falhas era uma forma de ajudar. Mas era só vaidade mascarada de virtude, e o grupo alimentava isso, porque no fundo todos estavam ali pelo mesmo motivo, se sentirem melhores do que alguém, mesmo que por um instante. Mas há um preço, sempre há, porque essa mesma roda que te abraça quando você fala, vira as costas quando você cala. Quando você tenta mudar ou se recusa a participar, você vira ameaça, vira o certinho, o sem graça, o diferente, e percebe que aquele pertencimento nunca foi amor, foi utilidade. A cumplicidade da fofoca cria alianças frágeis, conexões baseadas em destruição, não em construção. E o que é construído sobre a ruína de outros nunca se sustenta. Foi quando me dei conta disso que o prazer perdeu o sabor. Eu passei a sentir repulsa da minha própria voz, porque eu sabia que ela tinha sido treinada não para edificar, mas para entreter. O mais irônico é que, no fundo, todos sabíamos. Sabíamos que estávamos errados, que aquilo fazia mal, mas continuávamos. Porque ninguém queria ser o primeiro a quebrar o encanto, a ser o chato, o que confronta, o que interrompe o prazer do grupo. E assim, seguimos. Como cúmplices de um crime que ninguém ousava nomear. A cumplicidade é confortável, mas perigosa, porque ela anestesia o discernimento. Ela faz você sorrir enquanto sangra valores que um dia foram seus. E quando o efeito passa, o que sobra é um gosto amargo, uma memória suja, um arrependimento que, tarde demais, começa a gritar por dentro. Foi nesse momento que algo em mim começou a quebrar. Não era visível, mas era profundo. Um incômodo crescente, como um peso que não combinava com o riso fácil. A verdade
é que eu já não me sentia bem entre aqueles rostos que um dia me fizeram sentir aceito. Porque agora eu sabia o custo, e sabia que mais cedo ou mais tarde o próximo da roda poderia ser eu. Eu percebi tarde demais, quando já não havia mais como disfarçar. Quando o silêncio alheio começou a pesar mais do que os elogios vazios. Foi nesse momento que encarei pela primeira vez uma verdade que me doeu mais do que qualquer rejeição. Eu não falava dos outros por coragem, mas por medo. Medo de que olhassem para mim e vissem o que eu passava a vida inteira tentando esconder. Durante muito tempo, usei o erro do outro como cortina para minhas próprias falhas. Quanto mais eu apontava, menos visível me tornava. Era uma lógica perversa. Quanto mais eu expunha, mais me protegia, como se colocar a vergonha em outro corpo me deixasse imune à minha. Só que isso não era força, era fuga. E a fuga, um dia, cobra pedágio. O julgamento é uma armadura pesada, mas quem a veste se sente invulnerável. Você caminha entre os outros com uma falsa sensação de superioridade, como se sua clareza fosse rara, sua lucidez especial. Mas por dentro, há uma criança ferida, insegura, apavorada com a ideia de ser descoberta. Que essa criança se agarra à crítica como um escudo invisível. Falar dos outros é um tipo de defesa, mas não contra eles, contra si. Porque enquanto você aponta a ferida alheia, ninguém olha para a sua, ninguém pergunta sobre sua culpa, sua ansiedade, seus fracassos. Você está ocupado demais analisando os outros para ser questionado. E por um tempo, isso funciona. Até que a dor bate. Não é qualquer dor, é a dor da desconexão, a dor de não ser autêntico. De viver se protegendo com palavras que destroem. De não permitir ser visto, porque a imagem que você mesmo construiu é baseada na desmontagem de outras pessoas. E quando você percebe, não tem mais identidade. Você é só espelho torto do que critica. Lembro de uma conversa em que me peguei descrevendo outra pessoa com uma intensidade estranha, como se eu estivesse falando de mim. E na verdade, eu estava. Eu criticava nela o que mais me incomodava em mim. A forma como ela se escondia. A maneira como queria controlar tudo. A rigidez. A insegurança disfarçada de arrogância. Tudo isso era meu também. Mas era mais fácil falar sobre ela. A fofoca se tornou um ritual de descarrego. Toda vez que eu me sentia pequeno, fraco, invisível, eu buscava alguém para transformar em alvo. Não por maldade, mas porque doía demais olhar para dentro. Então eu falava. E enquanto falava, eu esquecia de mim. Era uma anestesia temporária, mas o efeito colateral era brutal. Ficar viciado em esconderijos é fácil. Você começa achando que controla, que está apenas passando uma visão, que está ajudando, mas no fundo é só um grito disfarçado de análise, um pedido desesperado por validação, um mecanismo de sobrevivência emocional. E quanto mais você repete, mais distante fica de quem realmente é. Os estoicos falavam sobre encarar a verdade com coragem. Marco Aurélio escreveu para si mesmo que a alma precisa ser forte o bastante para resistir ao elogio e à crítica. Mas eu não era forte, eu era frágil. E minha fragilidade se manifestava na minha necessidade de expor os outros para não ser exposto. O que eu mais temia era que alguém me enxergasse, de verdade, que olhassem atrás do riso fácil, da opinião firme, do tom seguro e vissem o vazio, o medo, a vergonha. Então, como alguém que vive acuado, eu atacava primeiro, não com violência física, mas com palavras afiadas, com insinuações, com frases que pareciam inofensivas, mas carregavam veneno suficiente para destruir a confiança de qualquer um. Com o tempo, isso vira hábito, e o hábito vira identidade. Você se define como alguém que diz a verdade, alguém sincero, alguém direto. Mas não é sinceridade, é dureza. Dureza de quem tem medo de amolecer, porque sabe que se baixar a guarda, vai desmoronar. Foi preciso me afastar de tudo para entender, me calar, me isolar, porque só no silêncio consegui ouvir o barulho que eu fazia.
E só nesse silêncio compreendi o quanto eu precisava me reconciliar comigo. Não com os outros, comigo. E me perdoar por ter usado tantas pessoas como escudos, por ter transformado minha dor em munição, por ter confundido análise com ataque e coragem com covardia travestida. A língua não protege ninguém. A verdade é que quando usamos os outros como proteção, estamos apenas adiando o inevitável, o momento em que teremos que nos encarar, sozinhos, nus, sem escudos. E nesse instante, tudo o que dissemos volta, não como eco, mas como espelho. A traição que não percebi que cometi, com exatamente 4.500 caracteres, mantendo a voz emocional, densa e reflexiva, com base nos princípios do estoicismo e da psicologia atemporal. Eu achava que era só mais uma conversa, mais uma troca informal entre pessoas próximas. Ninguém ali parecia incomodado. Pelo contrário, todos me olhavam como se esperassem que eu dissesse algo que ninguém teria coragem. Eu senti o peso da atenção. Senti que tinha o controle da sala. Então falei. Uma frase curta, quase irrelevante na minha cabeça. E mesmo assim, ela foi suficiente para quebrar algo que jamais consegui consertar. Eu não percebi que estava traindo alguém. Na minha mente, eu só estava compartilhando uma observação, uma opinião, uma verdade inconveniente. Não citei nomes diretamente, mas deixei pistas. Eu disse com o tom certo, aquele tom venenoso que não acusa diretamente, mas insinua com precisão. E o pior é que naquele momento eu senti orgulho, como se fosse esperteza, quando na verdade era fragilidade pura disfarçada de inteligência emocional. Dias depois essa frase voltou para mim, distante, distorcida, ferida, veio pelas mãos da própria pessoa sobre quem eu havia falado. E o que mais me destruiu não foi o confronto, foi o olhar. Não havia grito, não havia raiva, havia decepção. Um tipo de dor que não explode, mas silencia, que não acusa, mas revela. E naquele instante eu soube. Cometi uma traição. Não uma traição física, não um ato grave e explícito, mas uma traição moral, íntima, feita na ausência de quem confiava em mim. E foi isso que doeu. Porque até aquele dia eu me via como alguém confiável. Eu me orgulhava disso. Mas naquele instante, minha própria imagem se desfez diante de mim. A confiança é um material raro, e quando se quebra, não faz barulho. Mas deixa estilhaços por todos os lados. O vínculo que eu tinha com aquela pessoa era real. Tinha história, tinha afeto, tinha cuidado, e eu destruí tudo com uma frase, uma única frase. Fui tentar me explicar, usar os argumentos que sempre usei. Não foi bem assim, tiraram do contexto. Não era a minha intenção. Mas nenhum desses recursos sobrevive ao olhar de alguém ferido pela sua falta de lealdade. Não havia como escapar. Eu tinha dito, e isso era suficiente. Foi nesse momento que entendi o poder real da palavra. Porque a palavra não precisa ser gritada para machucar. Ela só precisa ser solta no ambiente certo, com o tom certo, para se transformar numa arma. E eu a usei. Sem perceber, sem calcular. Mas usei. E por isso a culpa foi toda minha. A traição que eu cometi não estava no conteúdo do que foi dito, mas na forma, no momento, na ausência da pessoa. Na maneira como eu me coloquei acima dela, como se minha percepção justificasse minha falta de respeito. Eu vesti o manto da lucidez, mas por baixo havia um ego frágil querendo se sentir superior. Tive que lidar com o afastamento, com a frieza súbita, com a mudança de clima quando entrava no mesmo espaço. E tudo isso era justo, porque a dor que eu causei não foi visível para todos, mas era insuportável para quem a sentiu. O mais difícil foi admitir que, mesmo sem querer, eu fui desleal. E esse tipo de falha não se resolve com um pedido de desculpas rápido. Ela exige tempo, exige transformação, exige silêncio e exige que você pare de olhar para si como vítima da situação e aceite seu papel ativo no estrago. Muitas vezes, quem fofoca acha que está apenas falando a verdade. Mas a verdade sem compaixão é crueldade. E dita na ausência do outro é covardia.
O estoicismo ensina que devemos ser duros com nós mesmos e gentis com os outros. Eu fiz o contrário. Fui brando comigo. Feroz com quem não estava ali para se defender. O estrago já estava feito, o elo rompido, e tudo por uma necessidade estúpida de parecer interessante, uma vaidade disfarçada de opinião. Eu quis ser relevante por meio do erro alheio, e ao fazer isso, destruí a imagem que os outros tinham de mim, e pior, a imagem que eu mesmo tinha. A partir dali, comecei a ver o mundo com outros olhos. Cada conversa ganhou um peso novo. Cada silêncio se tornou sagrado. Passei a perceber o quanto a confiança é construída nos detalhes e destruída num segundo, e que a dor da traição moral é uma das que mais demoram a cicatrizar, porque ela atinge a base do vínculo, o respeito. Não há como voltar no tempo, não há como desdizer. Só existe o reconhecimento, a mudança de conduta e a aceitação do que foi perdido. A partir daquele dia, eu deixei de acreditar que conhecia bem a mim mesmo. E esse foi o início de algo que, mais adiante, viraria uma reconstrução. Mas naquele momento, era só ruína e silêncio. O silêncio depois do estouro, com exatamente 4.500 caracteres reais, dando continuidade à jornada emocional e filosófica do vídeo, com densidade narrativa, introspecção e fidelidade ao tom estabelecido. Quando tudo explode, o que sobra não é o barulho, é o silêncio. Não aquele silêncio leve de quem encontra paz, mas o silêncio denso, incômodo, quase insuportável, que carrega dentro dele o peso do que foi dito e do que jamais poderá ser desfeito. Depois que a fofoca cumpre seu percurso e causa o estrago que precisa causar, não há plateia, não há aplauso, não há eco, há apenas o vazio. O silêncio chegou até mim com uma força que me esmagou por dentro. As mensagens pararam. Os convites sumiram. O clima mudou. As pessoas antes tão abertas agora pesavam os próprios gestos ao me cumprimentar. Não havia acusação, não havia confronto direto. Mas havia distância. E essa distância falava mais do que qualquer palavra. Eu tentei fingir que estava tudo bem, mas a consciência não permite. Ela bate à porta com um martelo que não cessa. Durante dias, eu revivia a cena, a frase dita, o momento em que escolhi abrir a boca quando deveria ter permanecido calado. Não era remorso, era arrependimento puro, aquele que vem quando você percebe que fez mal não por impulso, mas por escolha. O silêncio revelou que o barulho da aprovação me impedia de ver, que a minha fala tinha se tornado uma prisão. Eu era prisioneiro das minhas próprias palavras. Cada vez que pensava em me explicar, sentia o nó na garganta, não por medo de reação, mas por vergonha. Vergonha de ter feito parte de algo tão pequeno, tão mesquinho, tão destrutivo. No silêncio, tudo fica mais claro. Comecei a perceber o quanto eu precisava da atenção dos outros para validar minha existência. O quanto minha autoestima dependia da sensação de ser ouvido, de ter algo a dizer, de parecer importante. E quando essa voz foi silenciada pela realidade dos fatos, tudo o que sobrou foi a versão crua de mim mesmo, sem adorno, sem plateia, sem disfarces. É aí que a dor verdadeira começa, não a dor causada pelo afastamento dos outros, mas a dor de se ver como alguém que você desprezava, de reconhecer que se tornou o tipo de pessoa que julgava em silêncio, de entender que o que machucou o outro foi exatamente aquilo que você acreditava ser incapaz de fazer. O silêncio virou um espelho. Em cada intervalo sem resposta, em cada ausência que antes era presença, eu via minha falha estampada. E o mais cruel é que eu sabia que merecia aquilo, que não havia injustiça alguma no que eu estava vivendo. Pela primeira vez, eu não me vitimizei. Eu só baixei a cabeça. As pessoas não precisaram me punir. Eu mesmo me puni. Porque há um tipo de punição que não exige castigo externo. É a autoconsciência. Ela corrói aos poucos, sem pressa, mas com precisão cirúrgica. E eu fui corroído. A cada lembrança, a cada tentativa frustrada de me redimir,
a cada gesto de indiferença que eu recebia como resposta. Nesse silêncio, reencontrei algo que há muito tempo eu tinha perdido: a minha capacidade de escutar os outros sem precisar responder, de escutar a mim mesmo sem justificar, de escutar a verdade sem buscar fuga. E a verdade era que eu precisava mudar, não por eles, por mim. O estoicismo ensina que aquilo que não controlamos deve ser aceito com dignidade. Mas eu precisei aprender isso da forma mais dura, perdendo o controle sobre a imagem que construí, sobre as relações que mantinha, sobre o lugar que ocupava. E o que restou foi a oportunidade de reconstruir. Mas reconstrução exige ruína. E naquele momento, eu era só escombro. Um homem calado, mergulhado na própria culpa, tentando entender onde exatamente havia se perdido. E a resposta não veio de fora. Ela veio em forma de silêncio. Um silêncio pesado, mas justo. É nesse tipo de silêncio que nasce a responsabilidade, porque não há mais onde se esconder, não há mais como fugir daquilo que você mesmo provocou. Tudo o que resta é olhar para o chão, juntar os cacos com humildade e aceitar que recomeçar exige mais coragem do que evitar o erro. E foi ali, naquele vazio, que eu entendi que a dor da consequência é um mestre que não grita, ele só observa e espera que você finalmente aprenda. O veneno que eu mesmo bebi, com exatos 500 caracteres, mantendo o tom emocional, narrativo, introspectivo e estoico, pronto para ser narrado. É fácil dizer que foi só uma fala infeliz. É tentador se convencer de que todo mundo faz, de que não foi tão grave assim, de que as pessoas exageram. Mas em algum momento, a máscara do auto-engano cai. E quando isso acontece, você não apenas reconhece o erro, você sente o gosto amargo dele. Um gosto que gruda na língua, percorre o estômago e intoxica a mente. O nome disso é consciência. E ela não perdoa. A verdade é que eu fui envenenado por mim mesmo. A cada palavra lançada como distração, a cada comentário disfarçado de opinião, a cada julgamento não solicitado, eu estava acumulando uma dívida que cedo ou tarde eu teria que pagar. E a cobrança chegou. Não em forma de punição externa, mas como uma intoxicação interna. Começou com um mal-estar sutil, uma inquietação estranha diante de situações que antes pareciam banais. Um incômodo crescente ao ver alguém falar de outro, como se agora eu fosse o que escuta com vergonha, por já ter sido aquele que fala. Era como se, de repente, minha sensibilidade tivesse sido restaurada à força, e com ela veio o peso. Passei a reviver conversas antigas, não as mais graves, mas as aparentemente inofensivas. Aqueles pequenos comentários, ditos com um sorriso, com um tom leve. Passei a me ver como um corpo que riu da dor de outro, e isso me doeu. Não porque fui exposto, mas porque finalmente me vi por inteiro. O veneno da fofoca não destrói só quem é alvo. Ele apodrece quem o carrega. Ele corrói valores, compromete a clareza, distorce a identidade. E o mais traiçoeiro é que isso acontece sem alarde. Você continua vivendo, sorrindo, cumprindo suas tarefas, mas por dentro algo se esvai. Quando percebi, já não conseguia me olhar com o mesmo orgulho. As pequenas vitórias do cotidiano perderam o sabor. Os elogios que eu recebia pareciam injustos. Havia um desalinhamento entre a imagem pública e o estado interno. E essa ruptura silenciosa virou uma espécie de doença da alma. O estoicismo ensina que o verdadeiro mal não está no que acontece com você, mas no que você permite acontecer dentro de você. E eu havia permitido que a vaidade, o orgulho e a busca por aceitação contaminassem meu senso de integridade. Eu me deixei intoxicar pelo prazer de ser ouvido, pelo vício de parecer inteligente, pela ilusão de ser necessário através do erro alheio. E quanto mais eu tentava me distanciar disso, mais os sintomas apareciam. O peso da culpa se manifestava em forma de insônia, de desconforto social, de necessidade de isolamento.
Eu já não me sentia bem em grupos. Tinha medo de rir, medo de escutar, medo de me tornar, de novo, cúmplice da mesma trama que me adoeceu. Comecei a evitar certos ambientes. Não por soberba, mas por fragilidade. Eu sabia o quanto era fácil voltar. Bastava um incentivo, uma validação, um novo grupo disposto a ouvir. Mas eu não queria mais me ouvir sendo aquela versão antiga de mim, porque cada palavra antiga doía como uma punhalada atrasada. O arrependimento sincero não vem em forma de choro dramático. Ele vem em forma de silêncio constrangedor. Vem no desconforto de lembrar quem você já foi. Vem na vontade desesperada de se afastar do que um dia te deu prazer. E foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a escolher o silêncio não como punição, mas como cura. A calar não por medo, mas por respeito. A ouvir não por curiosidade, mas por compaixão. Comecei a sentir na pele o que significa guardar o que se pensa para preservar o que se construiu. E esse aprendizado foi duro, mas necessário. A intoxicação emocional só passa quando você aceita que foi responsável por ela. Não adianta culpar o ambiente, os amigos, os estímulos. O veneno foi fabricado dentro de mim. E se quero ser livre, preciso ser o próprio antídoto. Hoje, quando alguém se aproxima para fofocar, eu escuto a mim mesmo antes. Questiono o que quero ser. E se vale a pena reviver a dor que lutei tanto para purgar? A resposta vem em silêncio, mas vem com força. Porque quando você entende o quanto custou se curar, não aceita mais adoecer por tão pouco. O peso da língua em um mundo que só escuta gritos, vivemos em um tempo onde o silêncio perdeu espaço. Um tempo onde quem cala parece fraco e quem fala mais alto conquista respeito. Onde o barulho virou sinônimo de presença e a exposição sinônimo de valor. Nesse cenário, segurar a língua se tornou um ato de rebeldia. E quem ousa calar é visto com estranhamento. Porque hoje não falar é ser invisível. Foi nesse mundo que a minha língua aprendeu a gritar. Não no tom, mas na intenção. Cada palavra dita, cada comentário sutil, cada julgamento disfarçado se encaixava no ruído coletivo como uma peça perfeita. Eu não era exceção. Eu era mais um que, para não sumir, escolheu ferir. A fofoca, nesse contexto, não é apenas um desvio moral. É uma resposta social. Um reflexo de um ambiente onde o sensacional é mais interessante que o verdadeiro. Onde ser o primeiro a dizer vale mais que ser o último a pensar. Onde o que viraliza não é a integridade, mas a intriga. Eu percebi isso quando tentei mudar. Quando, pela primeira vez, escolhi não falar. O silêncio que parecia nobre dentro da minha cabeça foi interpretado como frieza, indiferença, arrogância. As pessoas esperavam minha opinião, minha análise, meu julgamento. E eu, ao negar isso, passei a ser visto como alguém estranho. É aí que fica claro o tamanho do condicionamento. A sociedade premia quem diz, não quem escuta. Quem expõe, não quem preserva. Quem atira, não quem pondera. E nesse teatro de ruídos, eu me tornei um ator que sabia seu papel de cor, mas que já não acreditava no roteiro. Foi preciso muito mais força para me calar do que para continuar falando, porque o silêncio exige segurança interna, exige convicção, exige que você esteja disposto a perder relevância para manter integridade. E isso, neste tempo, é quase heresia. A língua, quando usada como instrumento de sabedoria, constrói pontes invisíveis entre almas. Mas quando usada como ferramenta de ego, destrói em segundos o que levou anos para ser edificado. E eu usei a minha das duas formas. No mundo dos gritos, ser calmo parece ser lento. Ser discreto parece ser fraco. Mas os estoicos ensinaram o oposto. Que o verdadeiro poder está em dominar a si, e não os outros. Que a verdadeira virtude está em controlar o impulso, não em vencê-lo. Que a honra está no que você escolhe não dizer. Comecei a observar como as pessoas falam, como os assuntos circulam. Como o prazer da fofoca se esconde em olhares e sorrisos que parecem inocentes. Como o erro alheio se transforma em entretenimento. E como a verdade,
Quando aparece, já está tão distorcida que ninguém mais quer saber. Perceber isso me fez sentir vergonha do que fui. E mais ainda, medo de voltar a ser. Porque o mundo não ajuda quem quer mudar. Ele cobra postura, cobra opinião, cobra posicionamento, mas nem sempre cobra coerência, e quando a coerência chega, é tratada como rigidez. Minha língua foi treinada para não aceitar o silêncio, para sempre responder, para sempre opinar, mas eu comecei a reaprender, a dar valor ao que não precisa ser dito, a ouvir com atenção, a perceber quando minha fala era realmente necessária e quando era só vaidade disfarçada de participação. O peso da língua está na escolha. Cada palavra tem um custo, um impacto, uma direção. E mesmo que você não perceba de imediato, o eco vem. Pode demorar dias, meses, anos, mas ele vem. E quando chega, não perdoa, porque a palavra lançada é uma flecha sem volta. Hoje, me policio como quem protege algo sagrado. Não por medo de punição, mas por respeito ao que entendi, porque cada vez que abro a boca, carrego a chance de construir ou destruir, de aproximar ou afastar, de servir ou ferir. E eu sei com uma clareza que antes não tinha, que a diferença entre uma coisa e outra está na intenção. Em um mundo que só escuta gritos, falar baixo é resistência. Calar é nobreza. E pensar antes de falar é talvez o último traço de sabedoria que ainda nos resta. Pedir perdão é uma coisa, buscar o perdão é outra completamente diferente. A primeira pode ser feita por impulso, para aliviar o próprio peso, para cumprir um ritual social. A segunda exige coragem, exige honestidade, exige aceitar que talvez o perdão nunca venha, e ainda assim seguir em frente com dignidade. Eu precisei passar por isso. Precisei reconhecer que o perdão que eu queria não era uma absolvição, mas uma chance de reencontrar algo que perdi em mim, porque a verdade é que eu não me sentia digno de ser perdoado. Eu sabia o que tinha feito, sabia o estrago, sabia que, por mais que minha intenção não fosse ferir, eu feri, e isso era o suficiente. Houve um momento em que eu pensei em não procurar, em me calar e deixar o tempo levar. Mas percebi que isso seria covardia. Era mais uma fuga. Mais uma forma de me proteger da vergonha. E já não havia mais espaço para isso. O homem que eu queria me tornar precisava encarar a dor de frente. Então fui. Não fui com o discurso pronto. Não fui para justificar. Não fui para me defender. Fui para reconhecer. Para olhar nos olhos de quem feri e dizer sem rodeios que eu sabia o que havia causado, que eu entendia o que foi perdido e que mesmo sem merecer, eu estava ali, porque o silêncio entre nós gritava e aquele grito precisava ser atravessado. Não houve perdão imediato, houve escuta, houve mágoa, houve silêncio e nesse silêncio eu senti tudo o que antes me recusava a sentir. A humilhação de saber que não se pode apagar o passado, a impotência diante do que já foi dito, a vulnerabilidade de depender da generosidade do outro. Mas foi necessário, porque naquele encontro, mesmo sem promessas, mesmo sem reconciliação, algo foi curado. Não porque fui perdoado, mas porque parei de fugir. Porque enfim me coloquei no lugar de quem assume, sem escudo, sem desculpa, sem truques. Buscar o perdão não é sobre o outro, é sobre a nossa integridade. É um passo em direção à própria consciência. É dizer, eu reconheço o que fui, mas não aceito mais ser. E se você que foi ferido puder algum dia enxergar isso, estarei aqui. Não para apagar a dor, mas para honrar o que ela me ensinou. O mais difícil foi aceitar que talvez o perdão nunca chegasse. Que talvez a confiança jamais fosse restaurada. Que alguns vínculos, uma vez rompidos, não voltam. Mas o estoicismo ensina que o que não controlamos devemos aceitar com serenidade. E ali, diante daquela incerteza, encontrei paz, porque eu tinha feito o que precisava ser feito. A partir dali, meu compromisso não era mais com a reparação externa, mas com a reconstrução interna. Eu precisava viver de forma diferente, escolher palavras com mais consciência, cultivar relações com mais presença,
Ser mais leal, mesmo quando ninguém estivesse olhando, porque agora eu sabia onde estava o limite e como era fácil atravessá-lo. Passei a perceber que o verdadeiro perdão começa quando você para de repetir os mesmos erros, quando entende que cada gesto seu deixa marcas, quando aceita que há consequências que duram mais do que a culpa e que o arrependimento verdadeiro é silencioso, constante, diário. Não voltei a ser a mesma pessoa com quem rompi, e talvez isso seja justo. Algumas histórias não continuam, mas ensinam. Algumas pessoas não voltam, mas deixam lições eternas, e a maior delas foi: não se brinca com a confiança de alguém, porque ela é frágil como cristal e forte como ausência. Hoje, ao olhar para trás, não sinto mais vergonha. Sinto responsabilidade. Sinto gratidão pela dor, pela perda, pelo distanciamento. Porque sem tudo isso, eu teria seguido cego, preso ao ciclo de palavras vazias, de julgamentos fáceis, de relacionamentos frágeis. Buscar o perdão foi o passo mais difícil da jornada, mas foi também o mais libertador. Não porque me tornou limpo, mas porque me obrigou a encarar o que realmente significa ser humano. Errar, ferir, e mesmo assim, escolher ser melhor. Mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que ninguém diga eu te perdoo, porque a verdadeira libertação não está em ser perdoado, está em não querer mais repetir o que te fez chegar até ali. Como uma cicatriz que ensina, não como uma ferida que sangra. Cheguei ao fim dessa jornada com uma clareza que só a dor pode dar. A consciência pesa, sim, mas pesa menos do que a repetição do mesmo erro. Aprendi por fim que a língua, por menor que seja, carrega dentro de si um poder desproporcional. Um poder que constrói ou destrói, que cura ou contamina, que une ou separa. A língua é sem dúvida uma espada, mas não é contra os outros que ela mais fere, é contra nós. Quando usada sem sabedoria, ela se volta. Ela corta a dignidade, rasga vínculos, mutila a confiança e, o mais cruel de tudo, faz isso sem que você perceba até que seja tarde demais. O corte da língua não sangra por fora, sangra por dentro, e o silêncio que se instala depois é o luto pelo que já não se pode desfazer. Mas o silêncio também é uma escolha, e quando vem da maturidade ele deixa de ser ausência, passa a ser escudo, um escudo que protege o que realmente importa: a paz, a lealdade, o vínculo, a consciência. Descobri que calar não é fraqueza, é força contida, é domínio próprio. É o grito que você segura não porque tem medo, mas porque entendeu que vencer nem sempre é responder. A partir do momento em que entendi isso, comecei a rever tudo, não só o que dizia, mas o porquê de dizer, o que me movia. Qual era a real intenção por trás de cada fala? Era para alertar? Era para construir? Ou era apenas vaidade querendo se vestir de sabedoria? Muitas vezes, era só carência querendo chamar de opinião. Comecei a notar as conversas ao meu redor com mais atenção. E o que vi foi espelho. Gente repetindo os mesmos erros que eu cometi. Gente querendo ser ouvida a qualquer custo. Gente usando palavras como armas para conquistar status, influência, presença. E percebi que o mundo não precisa de mais gente falando. Precisa de mais gente pensando. Pensar antes de falar é hoje minha prática diária. Não como censura, mas como disciplina. Não para parecer bom, mas para ser justo. Porque agora eu sei o quanto custa uma frase solta. O quanto dói uma palavra atravessada. O quanto se perde quando se fala demais e escuta de menos. E não se trata de virar santo. Não se trata de nunca errar. Se trata de cultivar vigilância. De lembrar, em cada nova conversa, que aquela pessoa diante de mim tem histórias, fragilidades, limites. E que o que eu digo pode reforçar ou destruir o que ela construiu em silêncio. O silêncio, esse mesmo que me feriu tanto quando fui ignorado, hoje é meu aliado. É nele que encontro clareza. É nele que me escuto antes de me lançar ao outro. É nele que faço perguntas que ninguém mais ouve. Por que quero dizer isso? Isso serve a quem? O que há de útil no que estou prestes a soltar no ar?
A resposta às vezes é dura, às vezes é incômoda, mas sempre é necessária. Porque todo caminho de consciência começa com desconforto. E o desconforto da lucidez é melhor do que a anestesia da arrogância. Hoje não quero mais ser ouvido. Quero ser compreendido. E para isso às vezes é preciso calar, não por medo, mas por respeito. A história do outro, a minha própria trajetória e ao caminho que ainda preciso percorrer para ser alguém que inspira confiança mesmo no silêncio. A língua é uma espada, mas o silêncio é um escudo. E a maior sabedoria que conquistei foi saber quando guardar a arma e levantar a proteção. Porque no fim, não é quem grita mais alto que vence, é quem permanece inteiro depois que tudo passa. E a integridade, essa que um dia eu deixei escorrer por entre palavras vazias, hoje é a única coisa que faço questão de preservar com tudo o que sou.